Shalom, amados. O apóstolo João, quando ele escreveu a primeira epístola, ele fala algo muito profundo sobre a batalha contra o pecado. Ela é contínua. E assim como nós se lavamos quando se sujamos as mãos, os pés, e tomamos banho, lavamos o corpo inteiro, temos que ter um cuidado com a nossa vida espiritual. Esse cuidado é contínuo. Existem pessoas que eles têm uma mente fechada a respeito disso e eles tratam do pecado com o ímpio. As palavras de exortações sempre foram para o povo de Deus. Na primeira aliança e na segunda aliança você vai ver que a exortação para uma vida de santidade, de temor, de separação, de cuidado, de arrependimento é mais forte para a igreja do que para o ímpio. O ímpio precisa ouvir e crer, para depois de crer entrar no caminho do arrependimento e nunca mais sair dele. Na primeira epístola, no primeiro capítulo, versículo 7, ele diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa comunhão com os outros, no meio da caminhada, nós nos ferirmos, nós nos magoarmos, é quase algo natural. Agora, a responsabilidade de se manter em comunhão e de manter o perdão ativado na tua vida em todas as situações é uma responsabilidade e uma atitude de fé. Então ele continua nos exortando. 1 de João 1,8, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Olha quanto isso aqui é sério. Todas as vezes que Deus lhe chamar para um lugar de mudança, ele vai lhe chamar a responsabilidade, situações que você vai ter que tomar, atitudes fortes, que vai causar uma mudança. E essas atitudes, elas estão atreladas, ligadas ao arrependimento. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Da injustiça que praticamos e da injustiça que o diabo nos atinge por causa do nosso pecado. E ele diz: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, sua palavra não está em nós. Às vezes nós vemos dificuldade de homens e mulheres reconhecer seus erros. Geralmente quem está cheio de juízo e julgamento tem dificuldade de ver seus erros. Nós precisamos compreender que nós falhamos, nós erramos. Às vezes você não teve nenhuma atitude física, mas teve uma atitude de julgamento na tua mente, no teu coração. Jesus foi tão enfático a respeito do adultério, que ele disse que se você desejou se relacionar com alguém que não é o seu cônjuge, já adulterou com aquela pessoa. E as tentações, elas caminham perseguindo o povo de Deus. Por isso que o livramento que o sangue de Jesus traz é mediante confissão, é mediante arrependimento. Todas as vezes que você está com uma sujeira maior no corpo, você vai se dedicar a um tempo maior se limpando e se lavando. Dessa mesma maneira quando você está com uma iniquidade não vencida, com uma situação, precisamos demorar naquela área. Às vezes é uma área que você tem uma debilidade, tem uma fraqueza, você precisa se deter naquela área e limpar aquela área. Isso faz parte da nossa caminhada. Por isso ele diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Se dissermos que não pecamos, sua palavra não está em nós, nós fazemos ele mentiroso. Às vezes temos que refletir que essa palavra é muito forte. E quando ele começa o capítulo 2, ele diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, ele é a redenção, ele é a purificação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Ele está trazendo uma epístola, é uma
carta de orientação que ele envia a uma igreja. Ele envia a nós, porque para exercitar em nós o cuidado que temos que ter diante dos pecados, diante da situação que falhamos, que tropeçamos, que erramos. Que a porção do arrependimento venha a ser derramado sobre nós, venha a ser derramado sobre a igreja brasileira, a igreja nas nações, venha a ser derramado sobre você que ouve esse áudio, um aquebrantamento, um arrependimento. Nós precisamos cultivar isso, isso desenvolve a intimidade com nós. Quando a tua intimidade está sendo maculada, ferida, faz um jejum de arrependimento, de aquebrantamento, de confissão de pecados, que você renova a tua intimidade com Ele. As pessoas têm uma dificuldade de jejuar pela presença de Deus. Quase todo jejum que as pessoas fazem não é pela presença e pela vontade, são por coisas. Tire os olhos das coisas e coloque no Senhor, que o Senhor colocará os olhos nas tuas coisas para te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.